De vencedor do Estrela do Atlântico a embaixador. No episódio de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o Diogo. Ele criou a Mídia Brasa, que foi vencedora dos melhores do ano 2024 no Estrela do Atlântico. Eles ganharam e hoje ele volta para o Estrela como embaixador, para também nos contar um pouco mais dessa evolução, o que era a empresa antes e o que é a empresa hoje. Mais um empreendedor de sucesso brasileiro que está fazendo história aqui na Europa e escolheu Portugal para vir com a sua família e abrir o seu negócio. Eu sou o Igor Cerqueira, vou ser o teu anfitrião na conversa de hoje, aqui no podcast Estrela do Atlântico. Vamos lá! Meus amigos, direto do palco Estrela do Atlântico, como vencedor, agora para os estúdios do podcast Estrela do Atlântico, agora dessa vez como embaixador da próxima edição. Diogo, vamos relembrar, como é que foi isso? Você pegar o troféu lá, você estava esperando por esse resultado? Cara, na realidade eu fui criando muita expectativa, né? Foi uma expectativa muito grande que eu tava sentindo. Trabalhei bastante com os influenciadores, o que deu um certo alívio comparado com a facilidade que eu tenho versus os concorrentes, mas assim, até o último segundo, até a hora de chegar, eu tava completamente tenso, assim, tava louco pra subir no palco, e deu super certo. Que legal. E falando disso, né, dos influenciadores, a empresa do Diogo, a Mídia Brasa, que hoje já tem mais outros braços, vamos descobrir já já aqui nessa entrevista, né, novidades que o Diogo está trazendo aí. Mas como é que foi também estar do lado dos influenciadores que estavam a concorrer ao prêmio? Eu imagino que a repercussão lá entre o grupo devia ser grande, Sim, não é? vamos lá, Foi um desafio muito grande, né? Não só acompanhar e ver a evolução de cada um, como até mesmo ser isento também, porque a gente tinha influenciadores concorrendo na mesma categoria. Eita. Então isso era um problema bom, um problema positivo, digamos assim, né? Que a gente quer que isso ocorra todo ano, tal, acontecendo também esse ano também a mesma coisa. Então a gente acaba não puxando, digamos assim, a sardinha para um lado ou para o outro. Então assim, a gente vê a cada ano que passa do próprio prêmio também uma baita evolução de organização, de possibilidades, de crescimento de categoria, que acho que gera uma ansiedade muito grande, que eu vejo que os influenciadores trabalham durante todo o ano pensando nesse evento também, o que é muito legal. Que legal. Não, e o bom da gente ter o Diogo aqui é que ele tem a visão do empresário, né? Porque ele é empresário, mas ele tá do lado dos influenciadores também. Então ele consegue trazer pra gente um pouquinho dessa experiência que a expectativa dos influenciadores lá do outro lado quando estão a concorrer ao prêmio. E de fato tem mudança na prática. Imagina, as empresas contratam mais os influenciadores, ou na altura do prêmio, empresas procuram especificamente porque conheceram eles por aquela vitrine. Me fala um pouco da prática do impacto que é ser nomeado ao prêmio. Boa, vamos lá. No primeiro prêmio ainda foi super tranquilo, porque as pessoas estavam conhecendo, tinha aquela pouco de desconfiança. Já no segundo, a gente teve um volume muito grande de procura dos empresários, das empresas que estavam concorrendo. Esse ano a gente está tendo bastante também. Inclusive até uma das ganhadoras do ano passado, a Dani Polido, advogada também, fez uma ação junto com influenciadores, se não me engano foram 3 ou 4 influenciadores que participaram junto com ela, então Uau. foram bem efetivos, porque ela subiu no palco, que era o que ela queria de fato. Então a gente vê até uma evolução de mercado, porque o pessoal começa a se programar. A partir do momento que abre as inscrições, as possibilidades de estar participando do Prêmio Estrela do Atlântico, surgem novas oportunidades para o meu negócio também, para os influenciadores e para todo mundo. Legal, e essa experiência de estar ali no dia do evento, né, que é o networking que faz muita coisa acontecer. Eu soube de muitos influenciadores que eles nem se conheciam entre si, né, e foi esse dia que muitos começaram a se conhecer, principalmente influenciadores que vivem em outros países, né, e isso só faz aumentar a expectativa. Não, total. Tem muito influenciador. Ano passado vieram alguns influenciadores da Alemanha, por exemplo, que era a Bruna Wittko, que está concorrendo esse ano também. Ela veio para cá, acho que não conhecia ninguém ainda, foi todo mundo se conhecendo, então se conhecia de trocar, fazer, acho que até collab já fizeram juntas, mas de fato não conheciam presencialmente, né? Esse ano temos mais outros influenciadores que estão vindo de fora, então assim, gera uma expectativa muito grande, acho que pessoal, não é só o trabalho, não é só a parte de marketing de influência, mas as pessoas querem se conhecer mesmo, né? Ampliar. A gente que sai do nosso país quer conhecer outras pessoas, pessoas que têm um convívio similar, têm ideais parecidos, então acho que é muito importante o evento unir todo mundo assim também. Legal. Você está quanto tempo em Portugal, Diogo? Eu, 4 anos, eu venho 4 bem no anos. finalzinho da pandemia.
Que maravilha. E você permanece com atuações também no Brasil como empresário ou você trouxe todo o seu corpo para cá, para a Europa? Não, eu permaneço. Na realidade, eu vim para cá, para Portugal, na época, para cuidar de Unicef, né? Então eu cuidava de Unicef Brasil e Portugal. Depois eu fui mesclando um pouquinho, conquistando um cliente aqui em Portugal, fui crescendo ali também no Brasil, porque a visibilidade de estar morando fora tem um glamour de você estar na Europa, então isso ajudou a conquistar novos clientes lá no Brasil também. Então hoje a gente atua acho que praticamente 50% Brasil, 50% Portugal. Caramba! Quando você veio para Portugal, então foi a convite de uma marca para você vir para Portugal, é Isso, isso? na verdade, a agência que eu prestava serviço na época cuidava da marca de maneira global, Claro. Unicef. Eu ouço dizer que muitas marcas, né, quando estão no Brasil e pensam em expandir para a Europa, elas escolhem primeiramente Portugal, né? Portugal acaba sendo a porta de entrada para a Europa. Por quê, Diogo? Eu acredito pela facilidade da língua. No meu caso ali, por exemplo, tinha diversas vagas, não só Portugal, né? Como a gente Outros países. atuava de maneira global, tinha muitas possibilidades. E a minha escolha, inclusive, foi por conta da segurança, que na época era o terceiro país mais seguro do mundo, e da língua. Porque eu falei assim, se é o terceiro país mais seguro do mundo, fala a minha língua, eu tenho a possibilidade de ganhos melhores, é um país de custo mais baixo comparado com outros da Europa. Claro. Eu só via benefícios, então assim, a gente acabou vindo para cá por conta disso. Maravilha. Então você que está nesse ambiente de Portugal e Brasil vai me ajudar a refletir sobre um tópico aqui que é o marketing digital do Brasil, o mercado que o Brasil tem, com o mercado que Portugal tem. E claro, o destaque da comunidade brasileira em Portugal nesse sentido. Qual que é assim a principal diferença entre os dois mercados? Vamos lá, eu tive um choque muito grande quando eu cheguei. Quando eu cheguei em Portugal, eu imaginava, na verdade, como a Europa como um todo, que eu ia aprender demais, ia estar muito à frente do que eu estava vivendo no Brasil. Quando eu cheguei aqui foi o contrário. Primeiro momento que eu cheguei aqui, que eu fui comer uma francesinha em Vila Nova de Gaia, ali no Cais, não tinha um Instagram para eu poder marcar a marca. Então, assim, eu comecei a estranhar isso. Eu falei, tem uma oportunidade aí. Então, é até um dos pilares de motivos para eu criar a Mídia Brasa, foi exatamente isso. Foi focado em melhorar a parte de marketing em Portugal como um todo, porque olhando e comparando com o Brasil, a gente estava muito à frente. Então, hoje em dia, eu aproveito de algumas coisas que a gente já aprendi no passado, que estou atuando nesse momento, e a gente está tentando agora lutar contra o tempo para alcançar o nível que está no Brasil também. Então, a gente tem esse trabalho muito forte, não só Portugal, mas estou falando como a Europa como um todo. Me conta então como é que foi isso, como que surgiu o Mídia Brasa? Foi aí nesse gap de informação e você começou a produzir? Como é que foi? Total. Eu comecei sozinho, né? Eu era uma agência. Surgiu um primeiro freelancer aqui em Portugal. Não tinha nada aberto, não tinha empresa, não tinha nada, não fazia recibo verde. Era completamente distante, não fazia a mínima ideia de como fazer isso, inclusive. E fui aprendendo ao longo do tempo, né? Continuo aprendendo como empreendedor aqui, que sempre surge uma novidade. Mas eu vi muito mais esse gap no mercado, essa oportunidade que a gente tinha. Tanto da parte de marketing de influência, que foi que entrou na sequência. Depois de 4 meses de agência, a gente começou com a parte de marketing de influência. E aí a agência foi crescendo, né? Hoje nós somos em 17 pessoas, tanto pessoas que atuam no Brasil quanto Portugal. Para quem começou há 3 anos atrás com uma agência sozinho, eu vejo um crescimento enorme e a gente está vislumbrando muita coisa grande ainda por esse ano. Claro. E para quem não conhece, né, que está assistindo a gente de casa, o que que faz a Mídia Brasa? Vamos lá, a Mídia Brasa tem diversas frentes, né? A gente começou inicialmente com a marketing de performance, então a gente cuidava da parte de compra de mídia para diversas marcas. A gente cresceu na parte de marketing de influência, inicialmente com 3 influenciadores, hoje temos cerca de 80 pessoas no nosso casting também, o que ajudou também até gerar visibilidade para a marca. E atualmente a gente atua como um marketing 360, então eu cuido da parte de branding, parte de campanhas, a parte de mídia paga também, não só mídia online quanto offline, então quer colocar na televisão, rádio, qualquer movimentação de compra de mídia a gente está inserido, e a gente começou a iniciar a parte de produtora também. Antes a gente fazia só os vídeos internos, a gente faz muita brincadeira lá também no nosso próprio Instagram e tudo mais, e a gente agora está ampliando também com a parte de produtora. Que maravilha isso! Então, de 6 colaboradores para 16, né? Você começou com 2. Eu sozinho, na verdade. Você sozinho, você começou com 1. E hoje tem aí 16 colaboradores nesses projetos. Exatamente. Uau, muitas frentes. Nós estamos vendo aqui agora também um vídeo, não é, que mostra aí algumas marcas que vocês já trabalharam. Qual dessas que te dá mais orgulho, assim, de lembrar dos cases? Cara, de case aqui,
O mais recente que eu vejo aqui é principalmente aqui o que a gente trouxe para Itaipava, em Portugal. Tá? Itaipava, em Portugal, acho que foi um case muito importante, até um marco para mim como empresário que empreende fora do país. Foi uma empresa brasileira querendo entrar no mercado português. Eles fizeram questão de localizar uma agência de brasileiros aqui em Portugal. Essa empresa que intermedia, digamos assim, a inserção da Itaipava aqui em Portugal é realmente muito forte. Tem acho que cerca de 23 marcas em Pingo Doce, diversos supermercados. E eles fizeram questão de sair de Lisboa até Porto para conhecer a agência, me conhecer. Foi uma negociação de mais ou menos 6 meses até a gente iniciar, e a gente está permeando, está crescendo cada vez mais ali o espaço da Itaipava aqui em Portugal. Legal. A gente está vendo aí algumas imagens também das ativações que vocês fazem, né? Quais são os seus principais clientes hoje em dia da agência? Da agência, no Brasil, eu tenho algumas empresas bem grandes ali, como Allianz, que a gente presta serviço, Clube Med também é enorme. Aqui em Portugal, a gente tem a forneria do Galo Grigio também, a Sai Concept, que está mostrando inclusive agora aí, que é uma empresa gigantesca, está com 23 unidades aqui só em Portugal, fora a Espanha, Brasil. A gente tem diversas outras linhas, temos advogados, a Dani Polido, que eu comentei com você. Atualmente, esse ano que está disputando, tenho 2 advogadas também, que é a doutora Mariana e a doutora Tamires também, então temos 2 clientes bem importantes para a gente ali, em cases diferentes. Eu acho que os principais que eu trago aqui são essas aqui. Que maravilha. E olhar para isso tudo, né? Para o histórico que vocês têm, da evolução que vocês estão fazendo agora. Me conta quais vão ser os próximos passos, porque agora é o iBrasa. É assim? Me conta como é que vai ser esse próximo desdobramento. Boa, vamos lá então. Desde o evento do ano passado, a agência cresceu muito, né? Então a gente teve uma evolução muito grande de procura, né? De pessoas interessadas na agência, tanto como influenciadores, marcas, e eu sentia que eu sozinho não conseguia dar conta na parte administrativa. Você entende que também tem muitas empresas aí também. E eu acabei fazendo uma junção com uma outra agência que existia aqui em Portugal, que atuava com Renner no Brasil também, que é o eDigital Brand. Então a gente acabou fazendo uma junção de agências. Por isso acabou criando o iBrasa, a junção dessas 2 agências. Além disso, a gente acabou separando os braços, porque antes a Mídia Brasa era uma coisa única. Então, uma agência de publicidade, influenciadores. Tinha gente que contratava influenciador, não fazia ideia que a gente também era uma agência. Então, a gente começou a separar os braços, que a gente está lançando agora, principalmente agora em março em diante aqui de 2026. E a gente tem a Brefk, que é uma produtora de vídeo, de audiovisual. E a gente também tem a Brasa Conecta, que é voltada para influenciadores também. Uau! Diogo, me conta aqui, você que está do lado dos empresários também, por vezes microempresários, outros já mais estabelecidos no mercado, então também tem que lidar com essa falta de percepção do mercado, penso eu, não é? Porque, por um lado, a gente tem influenciadores que também, por vezes, vejo nos seus conteúdos, não sabem muito bem como se comportar perante a publicidade com marcas, né? Por vezes fazem troca de publicidade por permuta que não estão ali bem adequadas. E do outro lado também o desafio de lidar com empreendedores que não conhecem, por vezes, muito desse mercado. Qual é o principal aprendizado que você tem que passar para a tua comunidade para que eles se alimentem com essa informação e consigam avançar e desenvolver o trabalho? Na verdade, assim, eu vejo que é um trabalho realmente de aprendizado. Eu acabo tendo que direcionar ambos os lados, né? O lado do empreendedor para entender, por exemplo, que o influenciador ele não é só uma única ponte de venda, né? Então, ele tem que fazer outras frentes, ele tem que ter campanha de mídia, tem que ter um conteúdo bom, tem que ter um site legal, tem que ter uma movimentação além disso. Não adianta você contratar um único Reels ali e esperar que vai virar o seu negócio e vender 3, 4, 10 vezes mais. E a mesma coisa para os influenciadores, porque muita gente veio para Portugal, cresceu super rápido, sem conhecimento também publicitário, sem noção de contratos, e muita gente acabou pecando nesses fechamentos. Então, vou dar um exemplo. Gente que fechava em troca de uma permuta simples, direito de imagem por 1 ano, 2 anos, sei lá, em troca de um prato de jantar. Então, assim, é uma coisa que a gente vem educando e cada vez mais eles vão aprendendo também. Não só os influenciadores da agência, mas gente de fora, porque vê uma movimentação diferente. Então, a gente trabalha muito nessa parte, a gente dedica muito tempo da nossa equipe para direcionar essas pessoas a entenderem mais do seu negócio, porque não é uma troca simples. Você
tem tempo para você se arrumar, você ir lá filmar o conteúdo, você editar, não é simples, não é uma brincadeira, né? Então é legal que ambos os lados começam a valorizar mais esse mercado também, porque retorno dá. Só que também tem que ser trabalhado de uma maneira completa. Claro, e tem que ser respeitado, né? O trabalho também das pessoas que, por vezes, isso passa até por uma falta de respeito, Total. não é? Mas você, como empresário, qual, assim, foi um dos principais aprendizados que você teve que ter lá no percurso de início da sua empresa? Qual é o momento que você olhou e falou, cara, eu tenho que aprender mais disso aqui, vou ter que abrir mão do meu tempo para me dedicar e aprender isso aqui, e isso te catapultou para o outro lado? O que eu vejo que a grande mudança que teve na Mídia Brasa, principalmente ali, é organização de processos, porque antes era eu sozinho, então eu tive que dar 10 passos para trás para poder organizar com a equipe, porque estava tudo na minha cabeça. E uma outra coisa que foi muito importante é entender um pouquinho mais de leis, né? Então, as leis aqui são completamente diferentes, seja a lei trabalhista, a própria Dani Polido, que a gente comentou agora há pouco, me ajuda demais. Cada dia que surge uma dúvida, ela é meu guru, me salva. Então, a gente percebe que tem muita coisa nova, tem possibilidades que a gente tem aqui em Portugal que não tem no Brasil, tem esse Portugal 2030, por exemplo, que está tendo agora. Então a gente tem muitas possibilidades de crescimento que às vezes a gente nem imagina. Então eu acho que é o conhecimento, principalmente da parte de leis e possibilidades que a gente tem que a gente nem sonha, é bom dar uma olhada ali do que só ir na cara e coragem, que nem eu fiz principalmente no começo. Então a gente vai lá, vamos fazendo, vamos iniciando, mas só que tem muita coisa que a gente tem que dar uma olhada que às vezes vai facilitar todo o processo na sequência. Claro, e o que pode ajudar nisso é sentar no lugar da mesa correta, não é? O network é fundamental para gente que quer conhecer outras histórias, outros empreendedores e a partir dali fazer negócio também e aprender com os erros dos outros, partilhar os nossos erros também, para que as outras pessoas possam se conectar nessa grande rede, como se diz o nome, né? Network é uma rede, né? E tem gente que, engraçado, quando a gente fala de network, eu costumo brincar com isso, tem gente que acha que quer fazer network sem work, né? Ou seja, não quer trabalhar. Vai para um lugar, quer sugar tudo e não quer entregar nada. Portanto, fica aqui também uma reflexão sobre isso, né? Porque quando a gente entrega para o outro, aquilo transborda e traz muitos benefícios para a empresa em si, né? Para os empresários que estão à nossa volta. E é notório, quando a gente faz esse programa aqui, quando a gente traz empresários que estavam com a gente aqui na primeira, na segunda edição, e a gente consegue ver, assim, claramente a diferença, né? Um ano de trabalho e consegue colocar a gente em patamares distintos. Eu acho que isso é um pouco também do que marca a comunidade brasileira na Europa, né? Há muita resiliência, a gente é o país do carnaval, né? Então a gente pega um problema e faz festa com ele, e resolve aquilo ali e sai sambando no final. Me conta, Diogo, assim, uma dificuldade que você teve e que você saiu por cima, né, dessa dificuldade dentro da parte do empreender ali. Eu acho que você tocou num ponto muito importante essa parte de network, porque a gente começa muito sozinho aqui, né? Não só a imigração, mas como um todo, né? A parte de você começa devagarzinho, sozinho. O próprio evento ajudou a conhecer, me conectei com muita gente, muita gente. Tanto gente que participou do evento, gente que concorreu comigo, gente que não concorreu comigo, mas concorreu em outras categorias, gente que não concorreu, mas sonhou em concorrer e deve estar concorrendo agora também. Eu acho que essa proximidade entre empreendedores realmente é fundamental, porque às vezes é uma dor que você nem imagina que você pode ter no futuro, alguém já teve, comentou com você, você consegue abrir novos caminhos, sabe? Então acho que o sofrimento, digamos assim, acaba sendo muito menor quando a gente está compartilhando tudo. Então eu vejo o network é fundamental, não só aqui, mas no Brasil, como em qualquer outro lugar ali, e tem que ter a troca, não adianta só querer sugar, que nem você comentou também. Claro, claro. E hoje a gente tem o Diogo como embaixador, né, da edição Melhores do Ano 2025, que acontece agora em março de 2026, no Teatro Sá da Bandeira. Diogo, me conta qual foi o seu principal motivador, não é, por assumir esse papel de ser embaixador, de estar de volta ao evento, dessa vez como um vencedor, né, de uma edição anterior, que vai subir em palco, vai trazer um discurso e vai apresentar o vencedor de uma nova categoria. Me conta o que te fez dar esse passo também. Eu acho que, na verdade, essa entrada e participação também é fundamental para eu retribuir o que o projeto me deu. Então, é uma passagem de bastão mesmo ali. Então, assim, a ideia ali é enaltecer tudo que foi feito para mim em um ano, tudo que a gente conquistou também após o evento, porque isso vai ser repassado, né? Então, é um legado
que eu acho essencial, tanto eu quanto todos os outros, principalmente os que venceram ali, tem que subir, tem que passar esse legado pro próximo, porque a sensação é indescritível. Subir no palco ali, 450 pessoas, se não me engano, foi no que eu participei, agora 850. A sensação de passar esse legado para a pessoa sentir o quão ela é importante, o quão isso vai mudar a vida dela, e assim, eu vou estar participando de certo momento ali, entregando para ela o prêmio, passando esse bastão, vai ser gratificante. Eu, por exemplo, não esqueço de quem me entregou, foi mega importante. Quando eu lembro da música, que foi maravilhosa, que vocês escolheram enquanto eu estava subindo no palco. Caramba. Então, tem muita coisa que marca a gente. Então, eu quero estar presente nesse momento da pessoa que for vencer também. Como é que foi essa ansiedade? Me conta aqui os detalhes de quando você estava lá e começou a anunciar as pessoas que estavam na sua categoria. E aí, como é que o coração estava nessa altura? Não, tava. Eu vou te falar que eu tive 3 sensações, vamos falar 4 na realidade. No momento que estava na minha categoria, por exemplo, eu estava nervoso, mas por incrível que pareça, não tanto. Eu acho que eu estava mais assim, tô aguardando que o que for acontecer vai ser e pronto, acabou. Mas teve outros momentos que me marcaram, por exemplo, quando esteve influenciadores nossos concorrendo, por exemplo, eu tava acho que mais nervoso nesses momentos, quando o influenciador concorreu, quando a minha esposa concorreu, quando uma cliente minha, que era a Dani Polido, concorreu e ganhou. O momento que eu fiquei mais emotivo durante todo o evento no ano passado foi exatamente quando a minha cliente venceu. Eu me senti mais emotivo do que quando eu subi. Eu acho que eu estava meio em êxtase, não sei, eu estava meio dopado, digamos assim, quando eu subi no palco, sabe? Acreditando e desacreditando ao mesmo tempo. No dela, eu acho que já tinha baixado um pouco a adrenalina, vi ele subir e vi assim, o trabalho que a gente teve durante todo o ano com ela, durante todo o processo para ela ganhar ali, foi muito gratificante. Legal. E a mensagem que você deixou para quem está assistindo a gente está pensando assim, pô, será que eu me candidato nisso? Será que vale a pena concorrer ao Estrela do Atlântico? Vamos lá, então, cara. A mensagem que eu deixo é que vale extremamente a pena. Mudou completamente o patamar da minha agência com relação à visibilidade. Por mais que eu sou uma agência de publicidade, é difícil você publicitar você mesmo, então o próprio evento auxilia muito nisso. O próprio network que gerou também ali no pós foi incrível. A gente enaltecendo durante todo o ano, mostrando para futuros clientes, inclusive, que a gente já é uma agência premiada em Portugal. Isso começa a chancelar cada vez mais o seu trabalho. Então, assim, se você está pensando um pouquinho, será que devo fazer, não devo fazer? Na verdade, você já sabe o que tem que fazer. Então, é só seguir em frente aqui e tentar participar também desse prêmio, porque realmente muda vidas. Legal. As empresas e os influenciadores que concorrem ao Estrela do Atlântico são nomeados pelo público através do nosso site, prêmioestreladoatlântico.com. Então, eu não sei quando você está assistindo esse episódio, mas a depender do período, dá uma conferida lá no nosso site para saber se as indicações para a próxima edição já estão abertas ou estão encerradas, porque essas indicações elas também encerram ali num período, né, antes do evento, e conheceremos os vencedores de cada categoria por escolha do público, em votação popular também pelo site prêmioestreladoatlântico.com. Agora, Diogo, você me falou uma coisa muito importante, que é o legado que ganhar o Estrela do Atlântico traz para sua agência. E um dos segredos de melhor aproveitar isso é sempre trazer isso, principalmente na leitura do cliente, não é? Como que você faz isso no dia a dia da agência? Você tem essa informação também no Media Kit? Você relembra o seu cliente numa abordagem comercial? Qual é a dica que você tem para a galera tirar ainda mais proveito desse branding? Boa, vamos lá. Então, eu coloquei no meu site, a gente tinha ali exposto, ficamos por os primeiros 8 meses enaltecendo na bio do Instagram, foi bem legal de colocar também, e assim, toda reunião, principalmente a parte comercial ali, a gente incluía um slide falando que somos uma agência premiada. Então acho que isso é importante para o legado permear durante todo o ano, porque é natural, tem o pico do próprio evento e vai cair ao longo do tempo. Então é um trabalho seu aproveitar disso durante todo esse processo de ano. Claro. Então, toda reunião comercial, por exemplo, a gente tem um slide falando exatamente sobre isso.
Então que é mega importante, porque vai enaltecendo, vai chancelando você. Claro, e essa chancela ela já começa quando você é nomeado ao prêmio, né? O período de votação, as pessoas são escolhidos, os vencedores são escolhidos por votação popular. Então, no período que você já está nomeado ao prêmio, já se começa uma grande movimentação para que você, para que as pessoas em volta, né, seus clientes, seus futuros clientes, possam ver que você faz a diferença, assim como tantos outros empresários que passam aqui pelo Estrela do Atlântico e agora estão aqui nesse projeto tendo as suas histórias eternizadas. Mas me conta, tem alguma coisa que você faria diferente se você voltasse no tempo agora? Desde o momento de se candidatar, ou do momento do seu concurso, né? Quando você estava concorrendo ao prêmio, tem algo que você faria diferente se fosse fazer de novo? Cara, eu acho que eu não faria nada diferente. Nada diferente. Acho que foi tudo muito perfeito, assim. Desde o momento que a gente entrou como participante, que a gente fez todo o nosso trabalho também, né, para chamar atenção, em conversa com os influenciadores, a gente mesmo divulgando. Eu acho que também funcionou muito bem para o meu negócio, principalmente, porque basicamente todo mundo pode ser o meu cliente que está ali concorrendo. Foi aproveitar dos momentos de palco também. Eu fiz uma ação promocional, já tinha vídeo gravado para isso, então a gente organizou o todo já pensando na vitória. Então, trazer energia positiva com relação a isso e aproveitar desse momento. Eu não mudaria absolutamente nada. Claro. E agora o Diogo falando, eu relembro, né, no dia do discurso dele, foi um dos discursos, assim, mais bem preparados para o evento. E aí agora já chama a atenção de você que está assistindo a gente, se estiver concorrendo ao prêmio. Faça o seu discurso. Eu espero que este ano eu não escute ninguém subindo lá falando que não pensou no discurso, né? Porque afinal é um grande evento, com uma audiência muito forte, uma dedicação muito grande de pessoas já a esse momento. Então a gente espera que vocês tenham sim um discurso preparado, não só a gente como programação do evento, mas a audiência que está te ouvindo lá. E você, empresário, faça como o Diogo. O Diogo até no seu discurso tinha até CTA, não é? Como que tu pensou isso? Na verdade, assim, eu quis aproveitar do momento que eu tinha cerca de 400 pessoas me vendo presencialmente. E 10 mil na transmissão ao vivo. Que é bem importante, é muita gente. Então, assim, 100% do foco estava direcionado a mim. E até falando um pouquinho da minha história, antes eu era muito conhecido como o marido da Thalita, que é uma influenciadora incrível, inclusive. Beijo, amor. Está concorrendo a esta Está edição, concorrendo, exatamente. Vai subir no prêmio dessa vez. Vai conquistar ali também. E eu fui crescendo ao longo do tempo. Então, antes eu era o Diogo, marido da Thalita. Nem era Diogo, era só marido da Thalita. Se tornou o Diogo da Mídia Brasa ali em cima. Então, naquele momento que estava todo mundo de olho em mim, eu tinha que aproveitar. Acho que tinha 1 minuto, não lembro agora o tempo. Era cerca de 1 minuto, que eu falei, esse 1 minuto é crucial para minha marca. Não adiantava eu subir lá e falar, gente, não preparei nada, obrigado, beijo para minha mãe, para meu pai, especialmente para Xuxa. Não dava. Tinha que fazer algo bem pensado. Então a gente gravou cerca de 4 ou 5 vídeos, fizemos uma ação promocional muito boa, que acho que estava com 50% de desconto. Não lembro agora exatamente qual que era, mas era algo que, se a pessoa fechasse na hora, tinha esse desconto. Então eu fechei, acho que 3 ou 4 contratos enquanto eu estava no palco. Uau! Enquanto eu estava ali atrás, depois nos bastidores e tudo mais, quando eu voltei, já tinha minha equipe já comercial, fechei 3 ou 4 contratos vindo diretamente desse momento. Então a gente conseguiu aproveitar bem esse tempo de palco. Claro. Eu acho que todo mundo tem que pensar muito bem nisso. Claro. Então, agora pra gente, já estamos aqui direcionando pro final também do nosso bate-papo, mas eu quero saber qual é a dica que você deixa para quem está assistindo a gente agora, mas que já está concorrendo. Ou seja, vamos deixar uma dica para um futuro vencedor. O que ele deve ter no discurso dele, na sua visão, né? Tá. Com o que ele deve trazer aí, que energia ele deve levar para o palco desse ano? Bom, vamos lá. Primeiramente, você vai ficar nervoso, tá? Então tenha calma, relaxa. Não adianta decorar texto. Pense em ideias do que você vai falar, né? Pense um pouquinho em ideias, separe em bullet points para você não esquecer. Tenha um CTA, então no caso você ganhe alguma coisa, direcione, seja para o teu site, seja para a tua loja, seja para qualquer local, seja para falar com você no Instagram, para te seguir, mas aproveite esse momento, porque vão ter muitas pessoas te olhando em tempo real e depois vão ver muito corte, vai ter muita possibilidade para você. Então, esse é o momento de você aparecer, esse é o momento da sua empresa aparecer. Então,
Não desperdice esses minutos de palco que você vai ter, que tá todo mundo olhando para você. E esse também é o momento de cruzar o marketing online com o marketing offline, né, Diogo? Eu acho que é uma das coisas, assim, mais interessantes de um evento presencial é você pensar nas outras possibilidades que você tem ali. Então, quando a gente pensa que você vai para um evento, que você vai conhecer pessoas, né, seja você já nomeado ou você influenciador, marcas que podem ir lá conhecer influenciadores que podem conhecer marcas. Qual que é a dica que você deixa para essa galera fazer network no dia do evento? O que tu faria? Que tu faria não, o que tu vai fazer? Que eu sei que você é um cara bem instruído nesse sentido, com planejamento, com a estratégia ali muito bem alinhada. Eu sei que você já tem aí um camarote no evento, que já tá aí pensar coisas. O que essa galera deve estar com a intenção no dia do evento? Bom, vamos lá. No dia do evento, eu não vou falar o que eu vou fazer, terá alguma coisa, mas eu acho que a parte principal é você não ficar no teu mundinho, não ficar no teu núcleo. Porque você tem que conhecer pessoas. Não adianta você falar lá com as 3 pessoas que você conhece, se cercar lá e se fechar. A ideia desse momento é cruzar olhares, é conversar, é tentar entender quem é a pessoa que está do seu lado, porque muitas das vezes ela pode mudar a tua vida, pode mudar o caminho da tua empresa, você como influenciador também, conhecer outros influenciadores, conhecer os empresários que estão concorrendo. Eu acho que primordial é você dar uma passeada, olhar ali a todos que estão à sua volta ali também e aproveitar desse momento. Então, Claro. seja ele qual for o teu objetivo, eu acho que o importante é você se expor para todo mundo que está lá. E eu vou dar uma dica aqui extra para quem tá lá e por vezes se sente nervoso, inseguro, ou não conhece as pessoas e não sabe como começar essa conversa, talvez com um parabéns. Não é? Depois da cerimônia, você direcionar parabéns a alguém que tenha vencido no evento, trocar uma ideia, ou até as pessoas que também foram anunciadas, apareceram lá, que ficaram em 2º, 3º ou 4º lugar. É legal chegar até essas pessoas, se apresentar, parabenizar por elas estarem ali, sejam empresas ou sejam influencers. Então fica aqui uma dica fundamental para dar início ao networking, né? E a partir dali você começa a se conhecer, se apresentar e, quem sabe, fechar um negócio e já ir para o infinito e além. Afinal, essa foi a história do Diogo, criador do Mídia Brasa, que agora é o iBrasa. Isso. Não é isso? E também pode ser a tua, quem sabe você ser um dos meus próximos convidados aqui no sofá do Estrela do Atlântico. Eu quero concluir essa entrevista de hoje com um presente especial, a carta de nomeação do Diogo, né, como nosso embaixador, e um presente também que preparamos para ele. Muito obrigado. E já temos em mãos aqui, dessa vez, o presente vai acompanhado de um espumante francês, escolhido pelo nosso sommelier, Olinaldo Oliveira. Esse daqui é para você brindar com a sua família aqui. Obrigado. Muito obrigado. Eu estou muito ansioso por esse evento. Agora como embaixador, né, antes concorrendo, então estou torcendo para quem subir no palco ali, eu dar um belo de um abraço ali e passar esse legado para a pessoa ter um ano incrível nessa sequência. É isso, obrigado, Diogo. E você que acompanhou essa história, eu te aguardo no próximo episódio para você conhecer outros empreendedores de sucesso aqui em Portugal. E se você ainda vai a tempo de garantir ingressos para a nossa cerimônia, que vai acontecer dia 1º de março de 2026, faça isso. Se já passou ou se você já não tem mais ingressos, você também vai poder assistir o ao vivo transmitido aqui no canal Prêmio Estrela do Atlântico. Até o próximo episódio, eu vou estar lá com mais histórias interessantes para você. Até lá, tchau! Tchau, tchau.